Fala aí, beleza? Aqui é Elisandro e essa é a sessão de aulas práticas, onde eu ensino a criar apresentações gráficas em vídeo atraentes, sem programas complicados e sem nem precisar aparecer, se não quiser. Nesse vídeo eu vou fazer um exercício simulando o movimento de um foguete com um texto em um fundo de vídeo. Vou fazer em formato vertical 4x5, que é o mais indicado pelo feed do Instagram, bem tranquilo, e você pode adaptar isso aí a várias situações que você precisar. Vamos aqui. Então eu vou fazer esse exercício e vou fazer uma edição em formato vertical, que é o formato de vídeo mais usado aí, por exemplo, no Instagram, certo? Para isso, eu vou usar um workspace que eu mesmo montei nessa disposição aqui, certo? Com as janelas de Project, Effect Controls, Effects e Essential Graphics aqui no primeiro bloco. Aqui nesse bloco eu tenho o Source e o Program, e aqui embaixo eu tenho a nossa timeline, as nossas ferramentas de timeline, e é isso aí. Dessa forma eu consigo ter uma visualização muito melhor aqui da minha tela de edição, certo? Só para comparar, se eu tivesse com o meu workspace normal, eu viria isso aqui, o máximo que eu conseguiria ver dessa tela é isso aqui. E como eu não vou fazer uma edição com muitos clipes, com muitos cortes, eu posso ter uma timeline menor para ficar com esse formato de vídeo maior aqui do lado. E por isso, eu também tenho esse workspace aqui, List Celular, e é esse que nós vamos usar agora, beleza? Bom, aqui na minha janela Project, eu já tenho eu só vou usar basicamente aqui dois arquivos, que é um arquivo de vídeo, que é esse fundo aqui, e um arquivo de desenho, que é esse aqui. Bom, para começar, vamos montar aqui uma sequência na proporção 4x5. Eu vou dar aqui no meu teclado o atalho Ctrl N. E eu tenho aqui esse preset que, como a gente pode ver aqui, tem o formato de 1080 por 1350. Vamos ver aqui em Settings, 1080 pixels assim na horizontal e 1350 na altura, proporção 4x5. Vou chamar de Sec 4x5. Ok. Então eu estou aqui com a minha sequência vazia, beleza? E aí eu tenho um vídeo que é esse aqui, que ele está, como a gente pode ver aqui, no formato de Full HD, certo? O formato dos meus arquivos é o desenho de um foguete no formato PNG, que é um desenho com fundo transparente. Abri aqui no Source, toda essa parte preta, ela não é nada, eu coloco na timeline e vejo o que tem embaixo. Quem acompanhar lá nos vídeos de primeiros passos, eu vou explicar melhor sobre esse tipo de arquivo e como a gente separa isso no Photoshop. Eu já separei esse arquivo lá no Photoshop. Tenho a minha sequência que eu montei agora, que está no formato de 1080 por 1350, e esse vídeo Speedline 4, que está no formato de Full HD, formato horizontal, certo? Esse nome Speedline é um nome que é usado para esse tipo de fundo aí, que lembra até fundos de desenho japonês. Tem vários tipos de fundo que você pode, se precisar, buscar lá como lines, o Speedlines, você vai sempre encontrar coisas parecidas com isso aí. Eu baixei esse arquivo no site Vecteezy, está no formato Full HD, e como que eu vou fazer para usar ele aqui? Vou pegar esse arquivo inteiro, sem marcar em Alt aqui na minha janela Source, e vou arrastar aqui para minha timeline, beleza? Ele vai me perguntar se quer que eu altere as configurações da timeline para o formato do vídeo. Não é isso que eu quero manter as mesmas configurações da timeline, porém adequar o meu vídeo à minha timeline. Quando eu faço isso, o vídeo entrou aqui, vou ampliar aqui com mais do teclado e vou colocar a nossa visualização aqui na janela Program em 25% para poder enxergar o que aconteceu aqui. Veja, o vídeo, se eu vier aqui em Effect Controls e clicar no Motion, eu vejo que o formato dele está totalmente diferente da minha timeline, certo? E agora, como ele é um fundo e como eu estou num formato de vídeo que é mais usado para telas pequenas, eu vou encaixar isso no formato que eu quero. Vou diminuir ainda mais a minha visualização, vou colocar aqui 10% para eu poder mexer com isso aqui melhor. Eu vou rodar isso daqui. Eu quero que essas linhas elas passem assim, certo? Porque eu quero o foguete entrando assim e o foguete tem que entrar na mesma posição da linha. Então eu quero que ela entre mais ou menos assim. Para não sobrar essa parte vazia aqui, eu vou ser obrigado a ampliar o meu vídeo, certo? Eu vou ter que ampliar até mais ou menos uns 150%. Nesse tamanho de 151%, eu posso, se eu quiser, colocar ele mais para cá ou mais para cá, não vai fazer diferença, porque as linhas passam de um lugar para o outro. Beleza, eu tive que ampliar o meu vídeo nesse tamanhozão todo
para fazer o meu fundo, tá bom? Agora eu vou voltar aqui para Fit. Então, por enquanto, o que eu tenho é esse fundo aqui. E sobre esse fundo, a gente vai fazer a nossa animação, certo? Em tese, como eu já falei em outro vídeo, a gente está perdendo qualidade desse vídeo. Quando eu amplio tanto aí em 150%, esse vídeo que originalmente é o Full HD, ampliei em 151%. Sim, eu estou esticando o vídeo, estou perdendo um pouco de qualidade, mas é um vídeo 4x5, vai para celular, eu já estou numa timeline Full HD, que é uma timeline de ótima qualidade, então tranquilo, não vai dar nem para perceber isso aqui. Claro, se eu tivesse um fundo numa resolução maior do que Full HD para eu poder esticar desse jeito, seria melhor, mas assim tá tranquilo, beleza? Agora eu vou aqui na minha janela Project, vou pegar o meu arquivo do foguete, um arquivo em PNG com fundo transparente e vou trazer direto para cá. Beleza? Vou descer um pouquinho aqui para a gente enxergar melhor. O foguete está no seu tamanho original. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a nossa composição, certo? A composição com o foguete e com as palavras que eu quero entrar para depois fazer a movimentação. Então, a composição do foguete, eu vou clicar nele, vir aqui em Effect Controls, clicar no Motion, e agora vou diminuir ele aqui na escala, acredito que 50% mais ou menos está bom para mim, e vou rotacionar ele na posição dessas linhas. Está vendo que no meio do foguete tem uma linha sombreada aqui? Eu vou tentar colocar isso aqui mais ou menos paralelo com as linhas aqui do meu fundo, certo? Que é isso aqui. Beleza, para mim está legal aqui. E agora eu vou escrever as outras palavras para depois fazer a movimentação. Eu já tenho esse texto separado aqui, então eu vou pegar primeiro essa frase, sua força, voltar aqui no Premiere. Com a minha ferramenta de texto, eu vou clicar aqui, colar esse texto. Já veio na configuração que eu tinha colocado antes, que eu fiz aqui no Essential Graphics. Deixa eu só conferir. Eu só vou colocar aqui uma sombrinha a mais. Beleza. Agora, aqui mesmo no Essential Graphics, eu vou escolher aqui a minha Selection Tool e vou posicionar o gráfico do jeito que eu quero, certo? Aqui eu tenho alguns parâmetros que são diferentes. Eu estou criando uma tela e dentro dessa tela eu tenho a posição dessa palavra, desse texto, certo? Essa tela eu vou mexer com ela no vídeo. Quando eu clicar aqui no Effect Controls para animar, fazer a animação disso aqui, eu estou animando a tela inteira, certo? Olha, eu vou clicar aqui no Motion, veja, ele está selecionando a tela inteira e ele mexe a tela inteira, certo? Vou dar um Ctrl Z. Aqui no Essential Graphics, eu estou posicionando a palavra dentro dessa tela. E é importante eu fazer assim, é importante eu não simplesmente deixar a palavra de qualquer jeito para fazer a posição dela lá no Motion, porque senão eu não posso colar para outros textos. Você vai ver depois que toda essa configuração de movimento que eu vou fazer, depois eu vou colar nos outros textos. Se eu tivesse um monte de texto aqui, e isso também serve para foto, para desenhos, eu poderia fazer a movimentação com um só e depois colar para todas as outras fotos ou desenhos, certo? A gente vai ter exercícios aqui. Então, o interessante, para eu poder fazer isso, é eu deixar a tela inteira na sua posição zerada, que é essa que está aqui, com a palavra no seu lugar correto. Então aqui, ó, continuando, vou colocar essa palavra no lugar que eu acho legal, para mim aqui tá bom. E também, outra coisa, eu poderia aqui agora escrever a outra palavra nesse mesmo gráfico. Eu poderia clicar aqui e, ó, se eu clicar aqui, vai aparecer aqui no Essential Graphics mais um texto, mas eu não vou fazer dessa forma. Eu vou apagar isso aqui e vou duplicar isso aqui para fazer o outro texto. Por quê? Porque eu acho mais fácil e melhor de animar assim, clipes separados, certo? Então essa é a minha primeira palavra, que por enquanto está nessa posição, pode ser que depois que tudo estiver pronto eu mude um pouco, então agora eu vou apertar o Alt no teclado, clicar na primeira palavra e arrastar para cima. Então eu dupliquei e agora eu tenho dois textos iguais. Vou clicar no texto de cima, vou clicar na palavra aqui dentro da janela Essential Graphics, e vou arrastar, Selection Tool, vou arrastar isso aqui um pouco para baixo. E agora, com a minha ferramenta T, atalho, a letra T, eu vou escrever aqui o outro texto, que é
esse aqui, que já está escrito aqui, ó, te leva, Ctrl C, volta para cá, Ctrl V, te leva, beleza? Ok, vou clicar fora aqui só para sair da configuração de texto, né, de escrever. Agora eu vou clicar e vou novamente com a ferramenta Selection Tool, atalho V, vou posicionar isso mais ou menos por aqui. Beleza? Vou descer um pouquinho essa primeira palavra aqui, certo? Essa para cá um pouquinho. E vou escrever a próxima palavra aqui. Para isso, eu vou duplicar agora essa daqui, apertei o Alt, cliquei e arrastei para cima, vou aqui no meu arquivo de texto, selecionar essa frase. Antes, eu vou arrastar um pouco aqui para baixo e vou escrever isso aqui, beleza? Vamos posicionar e quando eu posiciono, eu percebo que eu posso chegar esse foguete um pouco para cima. É assim mesmo. Eu posiciono tudo, depois vou acertando os outros, certo? Chegar esse foguete um pouquinho aqui para cima. E eu acho que está legal assim. Beleza? Então eu terminei a minha composição. E agora eu vou fazer as entradas e saídas de cada elemento desse aqui, que são os movimentos, as animações gráficas. Vou começar com o foguete, certo? Vou até arrastar isso aqui tudo para cá um pouquinho e vou começar com o foguete. Esse foguete vai começar depois de 1 segundo de vídeo, certo? Então eu vou clicar no clipe do foguete, digitar no teclado mais 30, Enter, e ele chegou 1 segundo para frente. Então eu tenho 1 segundo de vídeo e tenho o foguete aparecendo. Vamos fazer a entrada do foguete, certo? Vou selecionar todas essas pistas aqui. Aqui no início do foguete, eu não vou mexer nem com escala, nem com rotação, nem com nada disso. Isso aqui já está configurado. Eu só vou fazer uma animação de posição, certo? Vou marcar um primeiro keyframe aqui, andar 2 segundos para frente, que é o mesmo que 60 frames, e vou marcar aqui mais um keyframe, certo? Então tenho aqui 60 frames, 2 segundos de movimento. Essa posição aqui é a minha posição final. E agora eu vou vir aqui para a minha posição inicial, onde eu vou colocar a posição do foguete. Aqui em Fit eu vou colocar 25% para poder enxergar melhor. Vou clicar aqui em Motion e vou aqui arrastar ele aqui para baixo. Veja que quando eu faço o Motion, eu tenho essa linha pontilhada aqui, que é exatamente o trajeto do movimento. E essa linha tem que ficar paralela a essas linhas ali do fundo, certo? Então aqui para mim tá bom. Eu trouxe ele um pouquinho além do necessário, porque eu vou fazer um desfoque na entrada, e se eu deixar muito perto, o desfoque vai aparecer aqui, beleza? Por enquanto, a gente tem esse movimento, um movimento muito duro. Então agora eu vou fazer um easy in apenas aqui. Por quê? Eu quero que aqui na entrada ele entre acelerado, porque ele está vindo em alta velocidade e vai parar aqui, certo? Então ele vai entrar acelerado aqui e vai diminuindo a velocidade aqui, quando ele estiver chegando. E ele vai ficar com esse movimento. Posso até trazer um pouquinho mais, não ficar tanto. Beleza? E agora, para melhorar esse movimento, eu vou botar um Directional Blur. Agora vai ser um blur diferente. Não vou usar o Gaussian Blur, eu vou usar o Directional Blur. E por que eu vou usar esse efeito e não o Gaussian Blur? Porque esse efeito ele me permite maior liberdade na direção do blur. O Gaussian Blur ele me dá 2 dimensões de desfoque, que é o desfoque horizontal e o desfoque vertical. Eu vou parar aqui em qualquer lugar e vou colocar um blur forte, um desfoque forte, só para a gente ver a posição do blur. Veja, ele fez um desfoque assim, que já é a posição do foguete. Por quê? Que o 0 graus dele está inclinado assim. Porque o arquivo original ele é em pé, certo? Então o 0 graus ele desfoca assim, em 0 graus. Vou botar aqui em Fit. O 0 graus desfoca assim, que é a posição do arquivo original, em pé, certo? E é exatamente como eu quero esse desfoque. Se eu girar aqui na direção, ó, eu vou mudando a dimensão ou a direção desse desfoque, certo? Nesse caso aqui, desse foguete,
eu quero exatamente com 0 graus, porque é ele entrando aqui, certo? Então agora eu posso zerar isso aqui, que isso aqui foi só para a gente entender melhor. E agora eu vou voltar aqui no primeiro keyframe de posição do foguete e marcar também uma posição no blur do Directional Blur, certo? O meu segundo keyframe do Directional Blur não vai ser o keyframe final aqui do Motion, porque senão ele vai chegar aqui, como ele está chegando aqui muito lento, ele vai chegar ainda focando. E como ele está chegando muito lento, eu quero que o foco dele já entre em foco antes dele chegar. Quando ele já estiver lento, eu quero que o foco dele já fique normal, certo? Então eu vou voltar para cá, eu sei que essa posição aqui, esse tempo eu dei de 2 segundos. Então aqui embaixo eu vou voltar e vou andar 1 segundo. 6 movimentos de Shift mais flechinha. Vou marcar mais um keyframe. Aqui é minha posição final, que é totalmente em foco. E na minha posição inicial, eu vou colocar aqui um blur de 60. Vamos ver se é o suficiente. Beleza? E eu tenho esse movimento aqui. Certo? Então, por enquanto eu já tenho um fundo de vídeo pronto, já tenho o movimento do foguete pronto, e agora eu vou fazer o movimento dessas palavras aqui. Por enquanto, eu não estou colocando o momento que vai entrar cada um. Na verdade, só acertei o momento do foguete. Vou colocar o movimento de todas as palavras juntas, para depois eu fazer o momento de entrada de cada um. Vamos começar pela primeira, que é a sua força. Vou vir aqui para o primeiro frame dela, certo? Com a flechinha do teclado para cima. E aqui no Video Motion, vou fechar aqui esse Vector Motion. Aqui no Video Motion, eu vou marcar um primeiro keyframe de posição. Vou andar 2 segundos para frente. Que são 12 movimentos de Shift mais flechinha, marcar um segundo keyframe. Esse segundo keyframe é minha posição final. Vou vir aqui para o primeiro keyframe e vou marcar minha posição inicial. Para isso, para eu enxergar melhor, eu vou vir aqui em Fit, colocar em 25%, vou clicar aqui na palavra Motion e arrastar ela para cá. Veja, como eu disse antes, eu estou movimentando essa tela inteira, certo? Não a palavra Motion separadamente. Eu estou movimentando a tela inteira, onde nessa tela eu tenho só esse texto posicionado nesse lugar e o resto é todo vazio. Por isso, depois eu posso colar esse mesmo movimento para os outros textos. Vou arrastar para cá, deixando essa linha pontilhada paralela ao nosso fundo aqui, até mais ou menos aqui, certo? Tenho esse movimento duro aqui, e agora eu vou colocar um Easy In, e da mesma forma aqui no foguete, eu quero que essa entrada seja acelerada e a chegada aqui seja mais lenta, então por isso eu vou puxar para cá. Eu tenho esse movimento aqui. Beleza? E para fechar, eu vou colocar aqui também um Directional Blur. Beleza? Voltei aqui no Effect Controls. Vamos primeiro encontrar a direção do blur. Para isso, eu vou aumentar bastante esse desfoque aqui e vou girar aqui, ó, o Directional Blur para ver qual é a direção que eu quero. Vou aumentar mais aqui. A direção que eu quero é mais ou menos essa aqui, certo? Mais ou menos isso aí, que está na direção da linha, certo? E é essa posição que eu vou deixar. Então, já sei que é 47 graus, posso deixar isso aí e posso zerar esse blur aqui, porque agora é que eu vou marcar o meu desfoque direcional. Vou voltar aqui para o meu primeiro keyframe de posição, marcar o primeiro keyframe de desfoque. E da mesma forma que eu fiz no foguete, eu quero que ela entre em foco antes de parar, porque até parar ela já está muito lenta. Então, quando ela começar a ficar lenta, que é mais ou menos aqui, mais ou menos 1 segundo, que é metade do caminho, eu já vou deixar o desfoque, certo? Vou marcar 1 segundo. Vou marcar mais um keyframe, corrigindo aqui. Nesse ponto ela vai entrar em foco, certo? O desfoque começa aqui. E eu vou colocar aqui também um desfoque de 60. Vamos ver se está bom. Eu acho que para essa palavra 60 pode estar muito forte. Vou colocar aqui 40. Vamos ver. Eu acho que está bom assim. Então, o movimento da palavra sua força está beleza.
Como eu falei, eu fiz um movimento para uma tela e não só para a palavra. Por isso, agora eu posso pegar esse Directional Blur, vou clicar nele para selecionar, apertar o Ctrl no teclado, clicar na palavra Motion para selecionar os dois e dar um Ctrl C, certo? Agora aqui na timeline eu vou selecionar essas duas outras telas e dar um Ctrl V. E pronto. Vou deixar aqui em Fit para a gente enxergar melhor. Agora eu tenho todas as palavras chegando juntas, mas eu não quero que elas cheguem todas juntas, certo? Eu quero que elas vão se formando aqui. Então, vamos aqui, ó. Quando o foguete está entrando, eu vou marcar aqui 20 frames depois do foguete entrar, mais ou menos aqui, eu vou entrar com sua força, certo? 20 frames depois de sua força, eu vou entrar com te leva. E aonde quiser, eu vou andar um pouquinho mais ainda para frente. Vou colocar aqui 30 frames, certo? E aí eu tenho uma coisa mais dinâmica que seria assim. Certo? Beleza. Como eu sempre falo, o importante é entender a lógica disso aqui, porque você pode usar isso para muitas outras coisas. Você pode botar uma pessoa andando, um aviãozinho, um carro com o fundo de uma cidade passando, uma logomarca, um outro tipo de movimentos no fundo. Enfim, as possibilidades são infinitas, realmente infinitas. E agora eu vou fazer a saída para fechar aqui esse exercício. Vou fazer um corte em tudo isso aqui, menos o vídeo, né? Eu vou fazer um corte nesses clipes aqui, e aqui eu vou fazer a animação de saída para depois posicionar. Então vamos começar pelo foguete. Primeiro keyframe de posição, 2 segundos para frente. Mais um keyframe de saída. Agora vai ser o contrário do que eu fiz. Nesse keyframe eu vou deixar ele linear, certo? Porque eu quero que o foguete saia macio e vá acelerando para sair, certo? Igual uma nave espacial. Primeiro vamos marcar a posição, vou mudar aqui para 25% de visualização, clicar na palavra Motion e trazer o foguete para cá, mantendo a linha paralela ali, beleza? Beleza. Aqui eu vou trazer o nosso gráfico para cá um pouquinho, para ele ficar macio na saída, e eu tenho essa movimentação aqui. Beleza? Beleza. Ele já está com Directional Blur, porque antes de eu cortar eu já tinha colocado o efeito em todo esse clipe aqui. E nesse caso aqui, agora é o oposto do que eu fiz no início, certo? É só a gente pensar na lógica aqui. Se no início ele focou quando ele estava chegando lento, agora ele vai demorar um pouquinho mais a focar, a entrar em foco, porque ele vai estar saindo lento. Então eu quero que o meu desfoque total seja aqui, certo? Então aqui no último keyframe, eu vou marcar aqui um keyframe de desfoque, certo? Vou andar 1 segundo para trás e aqui ele vai começar a desfocar, porque antes disso ele está muito lento ainda, certo? Não dá para fazer um rastro. Então aqui ele ainda está em 0% de desfoque e aqui no final eu vou colocar um desfoque de 60 naquele ângulo que a gente já determinou. Vamos ver se está legal assim. Vou colocar aqui em Fit. Nesse aqui eu vou aumentar um pouquinho, botei 80%. Ok. E agora vamos fazer a mesma coisa com as palavras. Começando aqui com sua força. Keyframe de posição aqui. 2 segundos para frente. Mais um keyframe de posição. Esse keyframe eu vou deixar ele linear. Vou colocar aqui em 25% para ver a posição, que é essa aqui, beleza?
Vou amaciar aqui a saída. Beleza? Por enquanto, esquece a posição do foguete. Depois a gente acerta. Eles estão se movimentando juntos e depois nós vamos acertar isso. Beleza? E da mesma forma, eu vou marcar o último keyframe do desfoque aqui, andar um segundo para trás, marcar mais um keyframe e o último desfoque aqui vai ser de 60. Vamos ver? Vou colocar 80 aqui também. E vou voltar um pouquinho só aqui. Beleza. E agora eu vou pegar, nesse clipe aqui da sua força, eu vou pegar os efeitos de Directional Blur e Motion, dar um Ctrl C, marcar esses dois de cima e dar um Ctrl V. Beleza? Então todos estão saindo iguais. Eu tenho que fazer ajuste nesses dois aqui, porque o desfoque porque a saída não foi o suficiente para esse desfoque. Desfocou muito e ficou aparecendo aqui. Certo? Então aqui no Te Leva, eu vou vir aqui para o último keyframe de posição, colocar aqui em 25% para enxergar melhor, e vou trazer para cá. Beleza? Aqui, onde você quiser, eu também vou fazer a mesma coisa. E também aqui em sua força ficou um pouquinho desfocado aqui, ó. Beleza. Então eu tenho esse movimento aqui. E vou agora mudar um pouco a posição deles, porque a gente vê que como a distância deles, dessas palavras, para a aresta aqui do quadro é diferente, então a velocidade acaba também ficando diferente. Vou mudar aqui para Fit. Então aqui, ó, eu vou fazer parecido com a entrada. Quando o foguete estiver saindo 20 frames depois, eu vou começar a sair com a sua força. Mais 20 frames. Te Leva. E agora mais 20 frames. A última frase. E agora eu vou esticar essas frases para cá, porque eu sei que aqui no início elas estão paradas, certo? E por enquanto eu tenho esse movimento aqui. Beleza? É uma animação simples, aqui demora um pouco porque eu estou explicando e acaba tudo ficando mais lento mesmo, mas é muito interessante entender essa lógica aqui, porque você pode aplicar em várias coisas. Você pode colocar um áudio, uma locução interessante, enfim, informações, dados que você quer e fazer coisas bem interessantes com essa simples animação aqui. E também colocar uma trilha sonora, uma musiquinha que sempre dá um clima mais legal. Beleza? Essa foi a sessão de aulas práticas, onde eu ensino a criar apresentações gráficas com vídeos animados sem complicações. Espero que aproveite, que isso possa te ajudar. Valeu, um abraço, tchau!